Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao 11. O primeiro milagre, o primeiro sinal, escrito aqui neste Evangelho. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho é contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui nós encontramos Jesus num casamento. E para que a festa do casamento não acabasse, Jesus transformou água em vinho. Meus queridos, olhando para esse texto, nós podemos dizer com firmeza: não existe casamento tão problemático na face da terra que Cristo não possa transformar. Não existe problema de um homem com uma mulher tão grande que Cristo não possa transformar. Não existe uma casa tão problemática, tão difícil, que Cristo não possa restaurar. Cristo transformou água em vinho, para que a festa daquele casal não acabasse. E assim também é Cristo quem transforma as brigas de um casal em reconciliação e paz. Em Cristo há poder para transformação. Em Cristo há poder para transformação. Todos os casais, meus amados irmãos, eles dependem do Senhor Jesus Cristo. Todos os casais, até aqueles que não são cristãos, só vivem juntos, suportando um ao outro, porque a graça de Deus, comum a todos os homens, lhe sustenta. Cristo é aquele que transforma, é aquele que restaura, é aquele que muda, é aquele que coloca amor no coração de um homem para com a mulher e de uma mulher para com o seu esposo. Cristo é aquele que restaura. Nessa noite, eu gostaria de lhe dizer essa verdade. Se porventura
passa por uma dificuldade em seu relacionamento, se porventura as dificuldades chegaram no seu casamento, se porventura o vinho acabou, Cristo é poderoso para transformar a sua casa numa casa de contentamento e alegria. Há poder na pessoa de Cristo. Há poder na pessoa de Cristo para fazer isso. Um outro sinal, lá no capítulo 4, a partir do verso 46. Diz o texto: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou dele a que hora seu filho se sentira melhor, e informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Aqui mais uma vez, Jesus, ele transforma uma família. Mais uma vez, Jesus tira a tristeza e coloca alegria no coração de uma família. Mais uma vez, Jesus restaura vidas e abençoa. E com isso, meus queridos irmãos, nós entendemos o seguinte: todos os casais precisam do Senhor Jesus Cristo em seus lares, em seus casamentos. Tanto o casal que acabou de casar, Jesus precisou transformar a água em vinho, como um casal que já tem anos, que já tem filho. É Jesus quem sustenta um casal casado no início do casamento, e é Jesus também que sustenta na continuação do casamento. Jesus abençoa todos. E aqui nós temos uma lição daquele pai que clama a Jesus em favor do seu filho. E aqui nós aprendemos, todos os pais têm essa mesma obrigação de clamar a Cristo, de interceder a Deus em favor dos seus filhos. Todos os pais precisam clamar a Deus em favor dos seus filhos. E precisam clamar a Cristo em favor dos seus filhos em todas as áreas da vida deles. Mas, sobretudo, no que diz respeito à sua vida, sobretudo acerca da salvação, você deve ajoelhar,
dobrar os seus joelhos com um coração contrito ao Senhor e clamar a Cristo: Senhor, salva o meu filho. Ele precisa da tua salvação. Venha, visite meu filho, antes que ele morra, antes que ele pereça, sem te conhecer. Eis a maior necessidade, o maior motivo pelo qual um pai deve orar e interceder pelo seu filho. Com esse acontecimento, nós aprendemos também essa lição. Próximo, capítulo 6, a partir do verso 1. Capítulo 6, verso 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e se assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Até aí. Meus amados irmãos, Jesus, Ele em Jesus há poder para curar, para abençoar uma pessoa só. Ele abençoou aquele paralítico. Em Jesus há poder para abençoar um casal. Ele abençoou aquele casal transformando água em vinho. E em Jesus há poder para abençoar já uma família de pai, mãe e filho, quando ele curou aquele filho, o filho daquele homem. E em Jesus há poder também para abençoar uma multidão. Aqui agora Jesus, ele sacia a fome de uma multidão, multiplicando pães e peixes. E a maior lição desse texto, o próprio Senhor Jesus, ele vai nos ensinar. Assim como aquela multidão
estava faminta daquele pão, e Jesus ali os alimentou e os abençoou. Todos nós, meus queridos, nós somos famintos espiritualmente. E a fome espiritual só se sacia com um pão espiritual. E o pão espiritual é o que vem do céu. E o pão espiritual que vem do céu é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo nos declara isso. Jesus Cristo, Ele fala: eu sou o pão da vida. Aquele quem vem a mim jamais terá fome. Cristo é o pão que sacia e alimenta as nossas almas. Cristo é o pão que alimenta a nossa fome espiritual, que sacia a nossa fome espiritual. Tanto aquele que nunca comeu, como aquele que já comeu. Nós necessitamos de Cristo, tanto no dia em que cremos em Cristo pela primeira vez, como em nossa caminhada cristã. Nós precisamos nos alimentar de Cristo continuamente. E Cristo nos alimenta por meio da sua palavra, por meio dos seus ensinamentos. E precisamos nos alimentar das verdades que Cristo nos ensinou. Crendo sempre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o verdadeiro pão da vida. E o que se alimenta de Cristo jamais terá fome. Agora no capítulo 9, um outro sinal que o Senhor Jesus nos deu. Capítulo 9, a partir do verso 1 ao 11. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntou-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Até aí. Meus amados irmãos, só Cristo pode curar um cego de nascença. E também é só Cristo quem pode curar um pecador de nascença. Nós, meus queridos, nós nascemos com sangue de pecador. De Adão para cá, todos pecaram. Todos já nascem com um coração inclinado para a mentira, para o erro, para o mal. Todos pecaram. Todos pecaram. E uma vez na condição de pecadores, ninguém pode se achegar a Deus. Ninguém pode enxergar Deus, espiritualmente falando.
E só Cristo, assim como Ele teve poder para fazer esse cego enxergar, em Cristo há poder para fazer um pecador de nascença enxergar. Para fazer um pecador enxergar espiritualmente. Para fazer um pecador morto em seus delitos e pecados enxergar Deus nas mínimas coisas. Sabe por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele mesmo falou, o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para perdoar pecados. E em Cristo nós achamos o perdão para os nossos pecados. Nós não achamos perdão para os nossos pecados na igreja, na religião, nisso ou naquilo. O perdão para os nossos pecados é somente e através do Senhor Jesus Cristo. E em Cristo nós achamos perdão para os nossos pecados. Próximo, João capítulo 11. Um outro sinal que fez o Senhor Jesus. João capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apredejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, lhe falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor,
Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivera aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Meus amados irmãos, lendo e compartilhando com vocês todos esses sinais, nós devemos saltar o nosso coração de alegria e glorificar a esse Jesus Cristo. E glorificar a esse Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele nos ensina várias lições com esse texto. Mas o tempo é tão curtinho, meus amados irmãos. No decorrer dos anos que Deus nos conceder as oportunidades, nós vamos compartilhando com os irmãos e os irmãos comigo também tantas e tantas verdades infinitas que tem tanto nesse quanto em todos os sinais e maravilhas, milagres que Jesus realizara. Mas nós nos alegramos porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós diante de lutas, diante de dificuldades, nós nos entristecemos, nós nos acomodamos, mas a única coisa que nos é necessário é crer e confiar no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós devemos confiar no nosso Salvador Jesus Cristo. A maior lição que encontramos nesse texto, o próprio Senhor Jesus, ele vai
nos falar também. Assim, meus amados irmãos, como Jesus foi poderoso para ressuscitar a Lázaro, Jesus é também poderoso para dar vida e ressuscitar todo aquele que está morto em seus delitos e pecados. Essa é a maior e mais urgente ressurreição que precisa um pecador. Nós devemos almejar hoje devemos almejar a ressurreição da alma dos pecadores. Essa deve ser o nosso desejo maior, a ressurreição da alma. E aqui mesmo nesse texto, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo é aquele que pode ressuscitar. E Ele não apenas ressuscita o corpo físico, mas sobretudo o desejo imediato de Cristo é ressuscitar a alma. Cristo ressuscitará também o nosso corpo físico quando Ele vier aqui. Mas hoje, a necessidade maior dos pecadores é a ressurreição da alma. Sabe por quê? Esse mesmo Lázaro que foi ressuscitado aqui do seu corpo físico, depois de um tempo, ele morreu, como todos os homens morrem. Mas aquele que tem a sua alma ressurreta, nunca mais morrerá. Pelo contrário, ela viverá eternamente. E se cumprirá a palavra do Senhor Jesus, quando Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós, a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, um dia sim, com a permissão de Deus, nós vamos morrer nesse corpo físico. Mas nesse mesmo dia, no dia que os nossos olhos fechar aqui neste mundo, os nossos olhos espirituais abrirão no paraíso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São e salvos, para a glória do nosso Senhor Jesus. Continuando, meus amados irmãos, esse mesmo evangelho, chegando lá para o final, lá para o capítulo 20, Deus, Ele vai, na pessoa de Cristo, realizar mais um sinal. É a sua própria ressurreição. Depois do terceiro dia que Jesus havia sido crucificado, depois do terceiro dia que Jesus havia sido morto, no domingo, no primeiro dia da semana, ainda escuro, Maria Madalena foi para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. E diz o texto que a pedra do túmulo estava removida. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele venceu a morte. E naquele mesmo dia, no cair da tarde, estando os discípulos juntos numa sala e de portas trancadas, o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi morto e crucificado, aquele que compartilhou e vivenciou todos esses milagres para nos sinalizar, para sinalizar a sua glória. Esse Jesus Cristo apareceu aos discípulos e disse: a paz seja convosco. Ele ressuscitou, meus amados irmãos. E mais na frente, no Novo Testamento, diz o texto, que mais de 500 irmãos puderam ver o Senhor Jesus Cristo pessoalmente depois da sua ressurreição, antes dele ser elevado aos céus.
Cristo ressuscitou dentre os mortos. Este foi o último sinal que está escrito, que Jesus deixou e que está escrito aqui nesse Evangelho de João. E João, em escrever esses milagres, esses sinais do Senhor Jesus, ele tinha um desejo maior, né, em nos ensinar o porquê que Deus preservou, né, esses sinais, milagres, para que hoje nós tivéssemos escritos aqui e pudéssemos conhecer. João, estou terminando já, João, capítulo 20, versos 30 e 31. Gostaria de concluir compartilhando com os irmãos esses versículos. João, capítulo 20, versos 30 e 31. E o Evangelho diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Meus amados irmãos, e todos que nos visitam nessa noite, Cristo realizou todos esses milagres para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E aqui neste Evangelho, João, ele destaca essa verdade, e hoje nós temos ela aqui. Ele dizendo que estes sinais foram escritos para que nós creiamos no Senhor Jesus Cristo, para que os homens possam crer no Senhor Jesus Cristo, para que os pecadores possam confiar no Senhor Jesus Cristo e ter certeza absoluta que Ele é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, enviado para tirar o pecado do mundo, que Ele é o Messias prometido, que Ele é aquele que devia vir para salvar todos aqueles que nele crê. Esse é o motivo do registro desses sinais. É para que nós creiamos no Senhor Jesus. É para que nós confiemos no Senhor Jesus. E para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. A maior necessidade da nossa vida não é ter um casamento transformado, mas um coração transformado. Porque eu tenho certeza que antes de Jesus transformar o casamento de uma pessoa, Jesus quer primeiro transformar o seu coração. A necessidade maior não é ver um paralítico andar. A necessidade maior é ter fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a necessidade maior que um ser humano tem, é de crer no Senhor Jesus Cristo, e uma vez crendo, ter nele vida eterna, meus queridos. Tudo que você ganhar de Cristo nessa vida, a respeito de bênçãos físicas aqui deste mundo, trabalho, saúde, cura, tudo isso passará. Mas a vida que você achar em Cristo, movido pela fé, isso não passará. Você e todas as pessoas precisam
aprender essa verdade, precisam confiar nesse Cristo. Esse Cristo, meus queridos, Ele é digno que você creia. Ele é digno da nossa confiança. Ele é digno da nossa fé. E bem-aventurado aquele que não acha em Cristo motivo de tropeço, motivo de erro. Pelo contrário, confia em Cristo, sem duvidar. Confia em Cristo, sem questionar. Confia em Cristo, sem olhar para trás. Confia em Cristo, largando tudo. Este João, que escreveu todos esses sinais aqui, meus queridos, diz as Sagradas Escrituras, que esse homem era um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele largou tudo para segui-lo. E ele confiou, ele creu em Cristo. Ele creu em Cristo e entregou a sua vida. E até os últimos dias da sua vida, esteve escrevendo para nos deixar escrito as Sagradas Escrituras. Meus amados irmãos, e todos que nos visitam nessa noite, todos vocês que já têm fé nesse Senhor Jesus Cristo, precisam ter mais fé ainda, precisam confiar mais, não precisam ver mais milagres para confiar em Cristo. Estes sinais e milagres que já estão aqui, já bastam, são suficientes para nós crermos em Cristo. Se Cristo lhe curar, você deve louvar a Cristo. Se Cristo não lhe curar, você deve louvar a Cristo. Porque o mesmo Cristo que curou estes aqui, foi o mesmo Cristo que disse Paulo: a minha graça te basta. Meus queridos irmãos, fortaleça a sua fé nesse Cristo. Ele é digno da sua fé, Ele é digno da sua confiança. E todo aquele que entrou nessa casa, você reconhece que não tem fé, ou que sua fé é fraca. Meu querido, de todo o coração, a única coisa que eu posso fazer, eu não posso lhe conceder fé, mas esse Jesus poderoso, que você acabou de ouvir, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele tem fé para te dar, se assim for da sua vontade e do seu querer. Clame a Cristo e peça fé. Senhor, transforme o meu coração. Senhor, se esse homem que está falando aí, e se ele estiver certo, transforme o meu coração. Transforme a minha vida. Abra os meus olhos espirituais, para que eu veja o Senhor Jesus Cristo da forma que Ele é. Não pobre, caído, mas glorioso, majestoso e grandioso. Rei dos reis e Senhor dos senhores.